Mas, Renata, me fala uma coisa. O Código de Processo Civil, ele fala que quando tem menor envolvido, o inventário tem que ser judicial. Certo. Só que essa resolução do CNJ fala que não pode ser extrajudicial. Como que funciona isso? Nossa, Georgios, aí você fez a pergunta de milhões. Principalmente para aquelas pessoas que não estão no serviço extrajudicial, que ficam justamente se indagando. Mas espera aí, a resolução do CNJ pode alterar o que está disposto na lei? Como é que fica isso? É justamente isso que nós vamos ver neste episódio do nosso Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui sim, mais uma vez, neste fantástico episódio do nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. E é claro que eu vou fazer aquela chamada para você nos seguir nas nossas redes sociais. Entra lá no Instagram, sim, @Adnotari. E também, é claro, seja um associado, seja uma associada. Coisas incríveis do mundo notarial e registral para você ampliar, aprimorar e ter uma advocacia mais assertiva nesse fantástico mundo do direito notarial e registral. Lá tem conteúdo exclusivo para associados, cursos com preços muito interessantes para quem é associado com desconto. Também tem núcleos temáticos dos mais variados para ter um direcionamento maior do conhecimento. Além, é claro, do nosso grupo de WhatsApp, que é maravilhoso. Dúvidas, sugestões, tal. Todo mundo interagindo de forma muito ampla. Então, eu te espero lá em www.adnotari.org.br para se associar. Então vem. E olha só, hoje é um episódio, nós temos aqui uma convidada especial, uma maravilha de pessoa, aqui em off, vocês não têm ideia do quanto é legal, é bacana conversar com ela, ela é super cativante. Eu tô falando de quem? Da doutora Renata Padilha. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, Renata? Tudo ótimo, Jorge, muito obrigada, amei essa apresentação. Normalmente as pessoas se preocupam em falar sobre o meu currículo e adorei você pontuar, assim, que é legal conversar comigo, porque é a minha maior qualidade, eu acho. Eu gosto de conversar com as pessoas. Não, isso daí é notório, assim, não tem nem como perceber, né? Nem um pouco. Mas é claro que quando a gente fala em currículo, o currículo é importante, óbvio, porque nós somos hoje aquilo que nós construímos na nossa vida. Verdade. E assim, quando você me mandou o teu currículo, e eu fui pesquisar sobre você e tal, você é uma pessoa incrível, não só do ponto de vista pessoal, que eu estou conhecendo melhor agora, mas do ponto de vista profissional, você teve, assim, a carreira, né? Está tendo a carreira. Porque, assim, você começou como advogada, também começou na docência muito cedo, verdade, né? Na parte de constitucional, né? Que é a tua área, né? Verdade, maior, verdade, tudo. Tem especialização, mestrado, está fazendo doutorado agora. Tá terminando, que é maravilhoso também. Mas, ó, você advogou por algum tempo. Depois você se tornou juíza federal. E agora, como tabeliã do primeiro de notas da capital de São Paulo. Legal, né? Como que é isso? Como que foi essa tua trajetória? Como que você chegou aqui? Tá com tempo? Olha, assim, a gente tem todo o tempo do mundo, né? Mas eu quero te ouvir porque eu acho que é importante. A gente às vezes fica muito na tecnicidade, isso, aquilo, tal, mas a gente esquece do lado humano. Pronto. E eu acho que o lado humano, na advocacia, na magistratura, agora você como tabeliã, é imprescindível para a vida, não é? Na verdade, o que a gente é um conjunto de emoções, né? Misturada aí com água, músculos, mas o que representa e nos distingue são as nossas vivências, os nossos valores. Na verdade, eu sou uma menina ainda que veio do Espírito Santo, eu sou capixaba, toda a minha formação inicial foi no Espírito Santo, uma garota nascida na favela, no alto do principal morro do Espírito Santo, com uma vista linda para a Bahia de Vitória, e que aos 8 anos decidiu que iria estudar Direito. Na verdade, eu nem sabia que se chamava Direito, eu achava que era advocacia.
Muita gente tem essa confusão, né? Ainda mais na minha família. Meu pai, nós somos de uma origem muito humilde, papai era e é consertador de fogão até hoje. Mamãe é semi-analfabeta, em que pese uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida é minha mãe, tem um QI altíssimo, assim. Mas aí, aos 8 anos de idade, quando nasceu minha irmãzinha, na verdade eu ia fazer 8, tinha 7 e pouco. A minha irmãzinha nasceu e eu me senti muito responsável por aquela família, porque como papai não tinha estabilidade financeira, eu ali pensei, eu vou estudar advocacia e aos 27 anos eu já vou ter ganhado dinheiro suficiente para sustentar minha família inteira. Que maravilha. Então, o aspecto da preocupação econômico-financeira me preocupava desde muito pequena. Mas não era só isso. Eu sempre fui a justiceira. Então, nas brincadeiras, eu sempre tinha a preocupação de proteger o que tinha algum tipo de deficiência, o que não era muito normal na minha geração, né? Que eu tenho 52 anos, então a gente está falando de coisa de muitas décadas atrás. Mas esse sonho do direito, ele estava dentro de mim. Em duas vertentes, a preocupação com o sustento da minha família e com a preocupação de resolver os problemas, de cuidar das pessoas, de que as pessoas tivessem o justo. E nessa trajetória, com 16 anos, eu prestei vestibular para a Universidade Federal do Espírito Santo. Que maravilha. Legal, né? Logrei aprovação no primeiro vestibular. Então, olha só, o QI elevadíssimo da tua mãe. Não. Já sabemos onde também tá, né? Não. Aqui, humildemente, essa que está aqui é muito dedicada, muito estudiosa, e mamãe a vida inteira fala bem assim, eu não sei de onde vocês tiram que a Renata é inteligente. A Renata estuda. Então, alguém vai passar. Alguém vai passar, não vai? Em tudo que eu fiz até hoje. Alguém vai passar, não vai? Vai. Então, a Renata vai passar, porque a Renata estuda. Então, eu sempre precisei de uma dedicação muito grande, José. E aí, às vezes as pessoas pensam assim, então, para você é mais fácil. Não é. Eu não tenho uma memória boa. Mamãe até hoje fala bem assim, eu não entendo como é que você passa nesses concursos, Renata. Eu não tenho uma memória boa. A dedicação faz toda a diferença, Eu sou muito né? dedicada. Isso eu sou. É disciplina, constância e dedicação. Muito. Então, eu comecei já na faculdade a ter um destaque, a procurar estágio. Então, meu chefe, eu brinco, meu chefe veio até me visitar aqui no cartório essa semana passada. Que legal. E com muito orgulho, assim, ele é meu chefe desde que eu tinha 18 anos, porque eu fui estagiar com ele na Procuradoria-Geral do Estado. Depois fui para o escritório, depois para a faculdade e tal. Então, desde a faculdade, eu tinha essa certeza, assim, que o direito era a minha vida. Logo depois que eu me formei, um ano depois que eu me formei, eu fiz um concurso, um processo seletivo para a Universidade Federal do Espírito Santo e comecei a dar aula para a Universidade Federal. Que maravilha! E a docência é algo maravilhoso, né? Eu amo. Aqui o Capobianco também é professor, aqui e tal. Somos todos aqui professores. Estamos docentes aqui. E assim, se eu pudesse só ser professor, eu seria só professor. Feliz, né? Felicidade eu gosto também, eu adoro. E aí depois, então, eu comecei a advogar e eu adorava. Eu sou uma pessoa feliz. Realizada. Eu sempre fui, entende? Assim, o meu olhar para a vida é um olhar otimista. E aí você foi ser juíza. Pronto. Né? Então, assim, aí você saiu, buscou na advocacia tudo que você buscava, né? Aquela questão. Porque o advogado tem um senso de justiça imperioso, apuradíssimo, porque sem ele não se faz, sem ela não se faz. É isso. Né? É o mecanismo para alcançar. Né? E eu vou falar que foi muito feio o principal motivo que me levou para a magistratura. Na verdade, eu sou uma pessoa muito prática. E, na verdade, eu pensei assim, quando eu tiver filhos, eu quero ter paz. E eu pensei, desculpem, amigas advogadas, mas o que eu pensei, se eu tivesse filhos sendo advogada, eu não teria paz.
E aí eu É falei... uma vida muito dinâmica. E hoje eu vivencio isso no cartório. O que acontece? Se você sai do seu escritório, você não sai e deixa lá... Não, entende? o problema vai junto, né? Vai junto. Vai junto. E 24 aí, horas por exato. E aí eu pensei assim, se eu tiver um cargo público, eu vou conseguir ter filho com essa tranquilidade. Tudo meu é sempre muito planejado, sabe, Jorge? Assim, É importante, não, importante. E não quer e às vezes não dá certo não, tá? Né? E tudo bem. E tudo não, bem. É o planejamento e a execução tem um distanciamento. Exatamente. Até porque a gente tem muitas visões de fora que são desvirtuadas, né? Até preconceituosas muitas vezes. Né? Preconceituosas e às vezes de imaginação, sabe? Fantasiosas. Sim. Bom, aí eu fui, estudei. Meu chefe falou, eu não acredito, você vai para a magistratura, não sei o quê. Ele não queria perder uma excelente advogada. Ele tinha um interesse aí gigantesco. Fala aí, Renata. Mas agora, quando eu estava nessa nova transição, né, para sair da magistratura para o tabelionato, para o extrajudicial, ele falou assim, não tem que pensar duas vezes, tem que sair, não sei o quê. Eu falei, poxa, o seu negócio, então, você não gosta de juiz, né? Bom, mas aí eu estudei muito, entrei na magistratura e eu amei. Eu amei ser juíza federal. Eu fiquei lá por quase 2 décadas, então foi muito bacana, eu tenho muito orgulho. No meu cartório, a minha toga tá lá. Que maravilha. Tá lá no meu gabinete todo certinho. Bom, mas aí você vai me perguntar, que foi a sua pergunta inicial, e por que você deixou a magistratura para o extrajudicial? Na verdade, foi um plano que deu errado. Porque a princípio, Renata, sempre, a maioria das pessoas, a gente estava até falando isso em off, pensa no lado econômico. Financeiro, melhor dizendo, né? Financeiro. Pô, como juíza federal, financeiramente, você tem uma carreira, um plano, uma estabilidade, tudo. Para que sair? Exato. Né? Muitas vezes, eu acho que você deve ter sido muito contestada por isso. E você acredita que eu ainda sou? Eu imagino. Eu acho muito engraçado as pessoas... Esse julgamento é complicado. E eu acho legal, porque o que acontece? De alguma forma as pessoas estão me olhando, de alguma forma as pessoas estão meio preocupadas comigo. E eu acho isso bacana, né? E podem ter opiniões boas ou ruins, nem as boas nem as ruins me tocam, né? Sim. E eu acho que foi por isso até que eu viralizei nas redes. Eu tenho 150 mil seguidores nas redes. Que maravilha. Bom, se quiser me seguir, @Renata Padilha Tabelian em todas as redes. Não deixa de seguir, hein? Para o vídeo aí, pausa o vídeo, vai lá, entra no Instagram, entra em tudo. TikTok. Tem 12 mil seguidores no TikTok. Maravilha, já segue lá, porque... E no LinkedIn eu preciso ter mais seguidores. A gente vai entrar no mérito aqui do episódio, vocês vão ver que é conteúdo de qualidade. Até agora a gente só tá contando fofoca. Não, mas tem uma qualidade embutida aí que é fantástica, né? Mas aí o que aconteceu? Por que eu digo pra você que foi um plano que deu errado? Porque eu tive filho, quando eu decidi estudar pro extra, eu tinha 48 anos. E eu tinha um filho de 3 anos, que eu tinha acabado de parar de amamentar. E uma mulher, aos 48 anos, ouçam aí, meninas, aos 48 anos, com um filho de 3 anos, responsável por toda a atividade, a gente sabe, né, tudo que a gente tem que fazer, eu pensei assim, meu filho tem 3 anos. Se ele decidir fazer uma faculdade de medicina, o meu subsídio não paga. Como juíza federal. E em 15 anos eu posso me aposentar. Então, isso que eu te disse, é tudo sempre muito planejado. Eu falei, olha, em 15 anos eu posso me aposentar. E nesse tempo de estudo, é o tempo que eu preciso para estudar, para eu ter um cartório na capital. Eu analisei os aprovados nos primeiros lugares no concurso de São Paulo. Falei, olha, eu vi a vida desses caras, esses caras estão estudando aí uns 12 anos e tal. Em 15, por que eu falei 15? Porque era a idade que o Samuel, meu filho,
estaria prestando vestibular. Sim. E também coincidia com a tua aposentadoria. A minha aposentadoria, né? eu poderia antes. Antecipar. Eu poderia antes. Mas, então, o meu plano foi assim. Então, eu vou ter a aposentadoria, mais um cartório, mais o extra. Mas aí eu pensei, eu não posso ter um cartório que não seja na capital. Porque o mais importante é a minha família. Então, é justo o inverso, sabe? As pessoas já acharem assim, eu quero ter um cartório na capital porque o cartório na capital dá mais dinheiro. Não necessariamente, você tem um monte de cartório no interior que dá muito mais dinheiro que os cartórios que estão na capital. Região que tá. Exatamente. O que me move é a minha família. Desde lá quando você escolheu fazer direito, exato, por conta de seus pais, exato, tudo, e meus também irmãos, agora, teus irmãos e tal, e agora... Exato, o que me move é a minha família. Minha família. E aí você passou, então você passou muito antes do planejado. Foi isso por isso. O erro foi esse? Foi esse, por isso que deu errado o plano, Olha, Jorge. o pessoal tá ouvindo aqui, a gente tá vendo, a gente fala assim, que erro bom, quero errar também. Não é porque é um erro maravilhoso. É muita bênção de Deus. Sim. Eu peço licença para professar minha fé. Claro. Mas eu sou uma mulher de muita fé, muito temente a Deus. E esse era um projeto de Deus, porque antes de decidir tudo na minha vida, eu entrego para Deus, para que aquilo se confirme ou não de acordo com a vontade dele. Então, quando eu tenho aprovação, depois de 3 anos e meio de estudos, no primeiro concurso que eu prestei, eu passei em 10º lugar. Que maravilha. Amém. Eu não poderia virar para Deus, Jorge, e falar assim, olha só, o plano não era esse. Falta 12 anos, senhor. Reserva para mim daqui 12 anos, por favor. Você vê? Não é? Então, realmente. E aí as pessoas, eu acho muito engraçado novamente, as pessoas terem esse ímpeto de me julgarem pelo viés delas, né? Como pode ser difícil deixar de ser juíza federal para ser a primeira tabeliã de notas da capital de São Paulo. Isso não é uma decisão difícil. Amigo, isso foi difícil. Imagino. Amigo, isso foi muito difícil. Porque assim, é uma mudança gigantesca. Absurda. Gigantesca. Então assim, você já passou por uma mudança da advocacia para a magistratura. Isso. Que é também difícil. É muito difícil. Muito difícil, porque você já estava consagrada na advocacia. Exato. Aí você vai para a magistratura. Dá um passo atrás. Eu dei um passo atrás, Jorge, para eu passar na magistratura. Eu voltei a sentar no banco de estudante. Sim. Um dia... Uma dedicação incrível. Eu vou te contar uma história que eu nunca contei em lugar nenhum. Opa, atenção, breaking news. Aqui, vamos lá. Eu vou te contar uma história que eu nunca contei em lugar nenhum. Até porque ela me causava muita dor. Foi numa época em que não existiam essas facilidades que a gente tem hoje de estar falando remotamente, publicamente. Então era o primeiro ano do curso do professor LFG. E a gente tinha que ir para uma sala, um estúdio, um lugar diferente. Aqueles polos, né? Aqueles polos, exatamente. Aula via satélite. Aula via satélite. Sim, eu cheguei a que ministrar. idade você tem? Não falo, isso eu não falo. Mas eu já cheguei a dar aula via satélite, tudo é diferente. Vocês que não sabem disso, a coisa era bem diferente. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu tentei muito passar na magistratura, eu reprovei várias vezes. Então, a gente vê assim, passou no primeiro concurso de alta performance do tabelionato, né, do extrajudicial de São Paulo, que é um dos concursos mais difíceis do país, apesar de não existir concurso fácil, nenhum concurso é fácil. Mas eu reprovei várias vezes, e eu estava estudando solo, e aí abriu o curso do professor, LFG, e eu fiz 6 meses do curso do professor e me aprovei. Olha que engraçado. Que aí você vai falar assim, foi o curso do professor. Não, amigo, eu estava reprovando antes, lógico, o curso me ajudou muito. É uma soma. É uma soma. Mas a história que eu vou te contar é essa. Então eu parei de trabalhar durante 6 meses. Eu falei, eu juntei um dinheiro, falei, eu preciso parar, senão eu não vou passar. Então eu parei tudo durante 6 meses e me sentei lá com um laptop, sem estar vestida como nada, né?
como advogada, sem estar vestida, sem estar paramentada, nem Sim, como à professora. vontade, né? Isso. E abri meu laptop. E, modestamente, a gente estava tendo uma aula. E tinha dois rapazes assim na frente, na fila da frente, e aí um rapaz virou e falou assim pro outro: a melhor aula que eu tive sobre esse assunto foi a professora Renata Padilha que deu. E você atrás E eu só... atrás dele. Aí Porque você já era professora da já Federal. tinha assim, Né? exatamente. Aí o rapaz virou e falou assim: quem? Aí ele falou assim: a professora Renata Padilha, e começou a falar de mim. Aí eu tava atrás, assim, eu sou pra frente, né? Mas aí eu tive que respirar fundo, que eu falei, poxa vida, eu saí de lá pra estar aqui. E aí eu me dirigi a eles assim, eu falei assim, sou eu. Aí ele olhou assim pra trás, aí ele falou assim, não, eu tô falando professora Renata Padilha. Aí eu ri e falei assim, sou eu. Ele falou, é você quem? Eu falei, eu sou a Renata Padilha. Então, observa assim, você tem que dar determinados passos para recuar. Por isso que eu te falo, quando você falou assim, o QI é igual de mamãe. Meu amor, se fosse igual de mamãe, não tinha que dar passo para trás, sabe? Mas eu acho que é importante isso, porque você falou coisas muito importantes para quem quer atuar, não apenas na advocacia, mas em qualquer setor, na vida, que é planejamento. Uhum. Então, esse planejamento faz, às vezes, a gente ter que dar passos diferentes daquilo na trajetória sempre para frente, linear para frente. É isso. Planejamento, estudo, dedicação, foco e aquele senso de não desistir. Exato, né? Resiliência é imprescindível. É imprescindível. Né? Aí você passa no concurso antecipadamente do que você tinha planejado, o erro da vida. Né? E aí você escolhe um cartório que estava fechado há muito tempo para zerar a vida. Essa foi outra. E aí eu queria já aproveitar, Renata, para a gente poder entrar na resolução 571. Eu acho que a gente precisa de outro episódio. Não, precisamos, porque assim, pessoal, eu espero que vocês estejam sentindo o prazer que é conversar com a Renata. Porque, assim, eu acho que muito mais do que só o conhecimento técnico, né, teórico, prático, da atividade que quem está nos assistindo vai atuar no extrajudicial, a gente precisa dar também outros aspectos. E eu acho que o fato de você ter sido, e eu comentei isso com você em off, o fato de você ter sido advogado, o fato de você ter sido juíza, que é completamente diferente. Porque na advocacia a gente precisa conquistar pessoas, clientes, manter essa conquista, tudo. Como juíza, os processos vêm e tem uma situação lá de vem mais, vem menos, não importa, você está fazendo a tua função. E como tabeliã, você voltou a ter que ter a necessidade de conquistar, porque a tua atividade como tabeliã, diferentemente de um registrador de imóveis, você não tem uma competência definida, óbvio, tem as suas atribuições, óbvio, mas você não tem aquela situação de vem a nós. E é isso que você até trouxe muito bem. E eu queria que você falasse dessa tua experiência como advogada, como juíza, e agora aplicando como tabeliã, como que isso faz com que a tua atividade seja desenvolvida e o que você vê de aspectos positivos nisso? Porque assim, eu também tive vários momentos na minha profissão e o que eu sou hoje é muito melhor por conta do que eu fui antes. Exato. É isso mesmo, não é? Ai, Geórgios, assim, e somado a tudo isso que você coloca, eu tive a sorte, a bênção de Deus de descobrir a minha vocação. Ótimo. Eu nasci para ser tabeliã. E outro ponto, desculpa te cortar, porque assim, isso? Muitas pessoas têm aquela preocupação de se achar logo no início da vida. O que eu digo da vida na faculdade, até na escolha da faculdade, até na formatura, não, eu já preciso ser o eu da vida inteira. E não é assim. Não, a gente é construção. E nesse processo todo, mamãe e papai, desculpem-me, eu falo muito da minha família. Mamãe e papai... É imprescindível, é tua base. É o que me move. Mamãe e papai
torciam contra. Mamãe e papai, imaginem, se coloque na visão de mamãe e papai, aquele casal com aquela história que chegou a ter uma filha juíza federal, o topo do funcionalismo público, né? Sim. Cargo de juiz, de promotor, né? Somos todos no topo do funcionalismo. E eles diziam, não vai passar. Quem é que vai deixar de ser juiz para ter um cartório? Quem vai deixar de ser juiz federal? Minha filha e a aposentadoria. Minha filha. Então, eles rezavam contra. Só que o que aconteceu? Hoje, eu percebi a minha vocação, porque eu consegui somar as duas atividades que eu exercia antes e encontrar aquilo que eu buscava desde sempre, a máxima efetividade da justiça. Tanto que eu escrevo sobre isso há muito tempo, de efetividade da justiça, de realização da justiça, de realização do direito. Por quê, Jorge? Veja bem, na advocacia, eu trabalhava ali encontrando soluções imaginativas, porque é isso que a gente faz. Todos nós, operadores do direito, a gente estuda, a gente tem uma base jurídica, até nós do crime, né? O Capobianco aqui dos... Eu brinco que é o submundo do crime, né? O Capobianco tá lá, opa, peraí, vamos lá. Né? O que a gente tem é um grande manual de regras que a gente aplica aos eventos e aos fatos da vida e que a gente, então, tenta encontrar a melhor solução, o justo, o que vai prevenir futuros conflitos e o que vai garantir uma paz na sociedade. É isso que é o direito, é a coisa mais linda para se estudar no mundo. Mas aí... Segurança jurídica e pacificação social. Amigo, acabou. 2 alicerces. Exato. Então, lá na advocacia era esse, assim, o advogado dessa trajetória dos operadores do direito, ele é o mais criativo. E você atuou como advogada numa época que o extrajudicial era limitadíssimo. Limitadíssimo. Quer dizer, não tinha viés extrajudicial. Não tinha, a gente tinha 8 cadeiras, eu fiz 8 cadeiras de processo civil. Sim. Eu fiz 2 especializações em processo. Aliás, ainda hoje, as faculdades, elas direcionam o ensino para o litígio. Para o litígio. Né? Para atuação no judiciário. É né? isso. E por isso que até a Adnotari busca realmente desmistificar isso, porque a desjudicialização... É o caminho. É o caminho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Mas continue teu raciocínio. Desculpa te cortar, porque é empolgante. Depois, na magistratura, o que é legal? A magistratura, ela analisa as duas criações inventivas. Sim, das partes, estão lá antagônicas. Antagônicas, pondera e decide. O que é ruim? Eu passei quase 2 décadas e poucas vezes eu vi o fim dos meus processos. É decepcionante, né? Amigo. Poxa vida. Eu só era um Ainda degrau. mais da Justiça Federal, né? Amigo, a Justiça Federal, o andamento... eu era só um degrau. Só um degrau no rito de passagem. Entende? Sim. Mas eu não percebia isso quando eu estava lá. Por isso que eu fico muito feliz em falar que eu percebi isso quando eu cheguei no Extra. Mas é porque você encarava... Eu estou dando a visão do que eu percebo de você. Você encarava como sendo a tua função precípua de solucionar aquele conflito independente do que viesse depois. Exato. Então, assim, você cumpria magistralmente a tua função. A minha função, exato. Acabou. Só que ali, o que eu me ressentia? Muitas vezes, eu estava ali, fui juíza há 10 anos na capital de São Paulo. Então, eu estou lidando com a elite da advocacia do Brasil, né? E muitas vezes eu queria falar com aquele advogado assim, advogada, poxa, vamos tomar um café, meu? Que legal isso que você está falando. Mas você tinha um distanciamento necessário, fundamental, e eu me orgulho da minha trajetória, tanto na advocacia da imparcialidade. Eu tenho uma trajetória imaculada, Jorge. Que maravilha. Imaculada. Ótimo. Imaculada. Tanto na advocacia quanto na magistratura, e assim será também no extrajudicial. Com certeza. Mas aí eu me ressentia disso. Quando eu cheguei no Extra, eu falei, os advogados são meus amigos.
parceiros, né? São meus parceiros. E eu já... Por que eu escolhi? Eu poderia ter escolhido cartórios rodando na capital com faturamento. E eu escolhi o meu sem faturamento. Zero faturamento. Zero. Zero faturamento, mas também, calma aí, zero faturamento, zero passivo. Zero passivo. Zero vícios de trabalho de quem já estava lá. Isso. Quer dizer, você montou tudo do zero. Você até falou que não tinha nem computador. Não tinha computador. Não tinha sede também. Eu não tinha sede, não. Eu estava, meu acervo estava recolhido no 9º tabelionato do Dr. Paulo, um excelente tabelião, me ajudou muito, um amigo querido. E aí, do zero comecei. E aí eu tive um tempo até começar, entre assumir e abrir o cartório efetivamente, foram quase 3 meses. E ali eu maturei. Eu falei, que cartório que eu vou ser, meu? Que cartório eu vou ser? Eu vou ser um escritório de advocacia. Muito maluca. E eu penso assim, o que eu penso do cartório? Principalmente do cartório de notas. Ele é um braço. Ele é um braço entre essas duas figuras aqui. Porque ele vai atuar lá com os advogados nas soluções imaginativas. E humildemente, todo o meu arcabouço acadêmico me permite isso. Eu não lido, eu não afronto a minha limitação. Eu não posso, por exemplo, reconhecer a legalidade ou ilegalidade de uma lei. Eu não posso fazer controle de constitucionalidade, infelizmente. Dá vontade, né? Adoraria. Né? Mas... Aí você deixou isso lá na magistratura. Exatamente. Né? Mas, por exemplo, vamos supor, chegando ao nosso assunto, resolução 571, que veio facilitar, alterou a resolução 35, inventário não extrajudicial. Tive a oportunidade de fazer inventário, amigo. A resolução diz, precisa do RG do falecido. Ok. Precisa do RG do falecido. E se o cliente não tem? Amigo, como é que eu posso não lavrar um inventário por falta de um RG do falecido? Porque aí eu não me limito, eu vou além. Olha como eu penso, George. Para que serve o RG? Por que a resolução exige o RG? Por que você tem que ter o RG para o tabelião? Porque você tem que provar que você é você. Sim. E por quê? Porque você ali está manifestando uma vontade. Você está fazendo um negócio. Então eu tenho que ter absoluta certeza de que você é você. Como é que você prova que você é você? Por uma série de documentos, certo? Certo. Perfeito. Só que o próprio Código Civil, no 215, parágrafo, ele diz o seguinte, se você não tiver como provar que você é você, eu posso ter 2 testemunhas dizendo que você é você. E olha que é para você praticar um ato de manifestação de vontade. Amigo, o sujeito morreu. Buscou-se o RG de todas as formas. O sujeito morto, ele tem manifestação de vontade. Por que eu tenho que identificar esse sujeito? Para ter certeza de que os herdeiros dele são dele. Sim. Mas eu não tenho que estar limitado ao que está ali. Eu tenho outros tantos mecanismos para fazer a prova do cara. Aí isso gera, às vezes, um incômodo. Porque pode parecer assim, ela está desrespeitando a resolução. Não estou desrespeitando a resolução. Só que eu tenho autonomia funcional. Sim. Eu tenho segurança. Se eu, por outros meios, verifiquei que o falecido é aquele, verifiquei que os herdeiros são aqueles, meu amor, eu vou até o STF defendendo minha posição jurídica. E o legal, Renata, é que assim, você disse bem qual tipo de tabeliã você é, né? É uma advogada que decide. Então você mistura os dois lados das suas carreiras anteriores, das suas vivências, porque você consegue, nesse exemplo foi muito claro isso, você consegue aplicar a norma de uma forma mais efetiva, com um caminho criado com base no âmago da lei, com base no âmbito da norma, para
conseguir chegar no fim a que se destina, porque esse é o objetivo principal, e você tem um poder de decidir a forma com que você seguirá. Porque você poderia falar muito bem, sem RG não faz nada aqui. É isso. Você poderia ser legalista ao extremo do ponto de vista da norma, só que você consegue fazer essa a minha visão. Essa ponte. É a minha visão, Jorge. E assim, por exemplo, é a minha visão jurídica. Mas sabia, Renata, e aqui vai uma questão que eu também te comentei em off. Nem todos são assim. Primeiro que eu acho que assim, todo mundo é diferente. você estava me falando, recebi uma mensagem hoje às 5 da manhã de uma pessoa, tal. De um cliente. Assim, você falou já que o teu celular é à vontade, é da galera. É da galera. Mas assim, geralmente há uma situação de um distanciamento também, né? Que faz fazer com que essa busca, porque o que você está fazendo também é a segurança jurídica, a pacificação social e o senso de justiça que você criou lá com 7 para 8 anos. Exatamente. Né? Então você está fazendo tudo o que você planejou desde a sua tenridade até agora, buscando realmente o quê? A justiça ser aplicada. Exatamente. Né? Só que a gente sabe que muitas vezes a atividade dos tabeliães não tem essa proximidade para poder resolver. Então, eu acho que isso é uma qualidade extrema que é fruto da vivência que você teve até hoje, porque você não é aquela pessoa que estudou para passar no concurso desde que saiu da faculdade. E tem a técnica elevadíssima, mas o lado humano muitas forte. Vezes não é. E assim, o que eu acho, essa visão assim, dos cartórios, dos titulares do extrajudicial, eu acho que é uma visão mais moderna, né, vem associada com os concursados, né, a carreira nos últimos 20 anos tem se consolidado de uma forma muito especial, mas é muito da minha personalidade. Eu sou uma tabeliã vocacionada e a lei diz, o tabelião é o assessor jurídico das partes. Então eu fico muito feliz com a alcunha que eu recebi. Alcunha, hein? Olha, alcunha. Opa, isso daí é do crime, hein? Isso é do crime. Do crime. O Cabo Branco já, cliente em vista? Cliente em vista aqui? Que eu recebi nas redes, que é a tabeliã amiga dos advogados. E as pessoas que convivem comigo, eu sou assim na vida, eu sou uma pessoa leve. Eu tô percebendo, maravilhosa. E o que eu quero, assim, e eu te disse isso, o que eu penso, o cartório não pode ser só o venha a nós. O cartório de notas, ele é o vosso reino, porque a gente é instrumento de solução de problema. Sim. É o dia inteiro, se você não gostar de gente, se você não gostar de problema, se você não tiver vontade de resolver os problemas, você não vai ser nem advogado, nem tabelião. Com certeza. E é por isso que eu tô feliz. E aí as pessoas implicam. Outro dia um virou pra mim e falou assim, eu não acredito que você fica feliz de reconhecer uma firma. Amor, se você não fica, esse é um problema seu. Agora, você querer interferir na minha felicidade, não venha. Por favor. Porque eu fico... É uma prestação efetiva, você foi lá ao cartório, reconheceu a firma no seu documento, não sei o quê, você usou aquilo ali para resolver um problema. Num dia eu fui importante para você. Então, assim, se as pessoas são apaixonadas, eu não tenho culpa. Eu sou leonina e apaixonada. Então, e aí, Renata, nesse processo que vem de anos, a desjudicialização né, das questões, né, o extrajudicial com muito mais força. E assim, a atuação do extrajudicial é sensacional. Assim, o advogado, a advogada que conhece o extrajudicial, ele pode nadar de braçada num mar que ainda é pouco explorado pela advocacia. É o que eu percebo. Né? Agora, a resolução 571, que alterou a 35 e tal, quais são os principais pontos que essa resolução trouxe nesse fator de judicialização, da atuação do extrajudicial? Meus queridos advogados, amigos advogados, procurem entender o extrajudicial. E eu brinco sempre dizendo, procurem ter um tabelião do seu coração. Já temos aqui, ó. Procurem esse tabelião do coração. A resolução 571, ela alterou a 35, que trata de união estável,
inventários, partilhas, divórcio, ou seja, na advocacia com a atuação na área de família e sucessões. Ela retrocedeu em um aspecto, mas em outros aspectos ela avançou muito. Então, por exemplo, a gente agora pode fazer, né, o inventário, tendo menor, tendo ou incapaz. A gente pode fazer a autorização extrajudicial para venda de bem do Montemor, para viabilizar os custos no inventário. Olha que coisa sensacional. Sim. E modestamente eu lavrei a primeira escritura de autorização judicial de São Paulo. Que é o que buscava-se no judiciário o alvará para venda do bem, para que justamente possa... Porque assim, muitas vezes, e aí esse é um ponto interessante, já entrando nesse ponto, né, que realmente a família, com relação à morte, muitas vezes fica... sem acesso, ou porque não tem, ou porque às vezes demora, né, para ter acesso a valores efetivamente. Exato. E assim, e há muito custo envolvido quando se fala na realização de um inventário. Exatamente. Né? E assim, a própria manutenção do patrimônio também interfere. Exato. Né? Então, a solução de venda não é uma questão muitas vezes de vamos ter uma oportunidade de vender aquilo que foi deixado pelo de cujos, mas sim uma necessidade de venda para realizar os atos decorrentes daquele falecimento. Exatamente. Então, essa escritura de autorização de venda, como que ela funciona? Olha, essa é muito legal, Jorge, assim, e os advogados... Por isso que eu digo que é uma novidade. É uma novidade forte. Essa resolução é de 2024, agosto, se eu não me engano. Segundo semestre de 2024. Eu não sou muito boa com datas. Não tem problema. Minha memória não é muito boa. Deixa eu até pegar aqui, porque eu também não sou muito bom, mas é de 26 de agosto de 2024. Pronto. Ela alterou, então, a 35, colocando na 35 o artigo 11A. O artigo 11A, então, ele trata especificamente dessa autorização que parte da doutrina chama de alvará extrajudicial. Nome feio, né? Não gosto. Eu gosto mais de autorização. Ele traz, o 11A, vários incisos com os requisitos a serem preenchidos para que essa escritura possa ser lavrada. Mas ela é um instrumento que viabiliza exatamente essa questão. Então, o de cujos deixou um patrimônio específico, a gente pode fazer essa autorização, inclusive na escritura pública de nomeação de inventariante. Já conjuntamente. A gente pode nomear o inventariante com a assinatura, né, de todos os herdeiros, e nessa mesma escritura, a gente preenchendo os requisitos, a gente faz a autorização judicial, e foi assim, a primeira que eu fiz foi assim, nomeação de inventariante, autorização judicial extrajudicial para venda e escritura pública de compra e venda. Opa, olha, e isso que é importante, e até eu vou fazer um corte aqui para a gente ir para um quadro que eu vou aproveitar esse assunto, né, que é um quadro especial aqui, Adnotária, aqui no nosso Adnocast, nós temos alguns quadros que vão trabalhar com aspectos mais pontuais e práticos da atividade notarial e registral, e esse quadro é o Vai Dar Registro? Então, olha só, esse quadro já consagrado, aliás, esse quadro foi uma sugestão da doutora Mônica Franqueiro, uma pessoa maravilhosa. Aliás, Mônica, obrigado, porque você é a responsável pela Renata estar aqui hoje. A Mônica é a nossa VP, a Vice President of the Adnotary, né? É a nossa musa inspiradora aqui da Adnotary, e ela é fantástica, conhecimento incrível, né? E trouxe você aqui, me apresentou para você, que está sendo uma entrevista aqui, um bate-papo maravilhoso. E nesse quadro, o Vai Dar Registro, eu quero aproveitar essa situação da escritura de autorização de venda extrajudicial.
É esse nome mesmo? Autorização de venda extrajudicial? É assim que eu nomeei. Tá. Porque a lei não traz não. E aquela preocupação do nome in iuris, né? Isso, tal, não existe. Não existe, exatamente. Tá. É assim que eu nomeei, apesar de na doutrina existir alguma colocação sobre alvará extrajudicial, eu gosto mais dessa autorização, porque o artigo 11 fala, o tabelião autorizará, né? Então, a autorização. Porque assim, você está investida do poder de autorizar a venda. Exato. Né? Desde que preenchidos os requisitos. Obviamente, você tem um regramento a ser seguido. Um regramento bem detalhado. Agora, justamente nesse caso aí que você está relatando, como que vai ser o registro? Você faz a escritura, que pode ser junta ou separada. Você falou o primeiro caso foi nomeação de inventariante, autorização de venda, e na mesma escritura... Não, eu fiz outra. Uma separada compra e venda. Mas a autorização de venda extrajudicial não necessita de forma absoluta já ter um comprador. Não, ou precisa? Não precisa. Não, né? Não. Você pode fazer a autorização e o interessado, o herdeiro, buscar o comprador. Porque tem o prazo de um ano para que sejam cumpridas todas as exigências que a escritura fez para a utilização do valor da compra e venda. Tá. E pode pegar para casos já feitos, por exemplo, uma venda já realizada antes do falecimento, que ainda não foi ultimada, não foi escriturada essa venda? Essa autorização para venda? Porque assim, teoricamente, já tinha sido feito um compromisso particular de compra e venda feito pelo de cujos ainda em vida, e ele faleceu, não outorgou a escritura de compra e venda. Também cabe essa... Aí, nesse caso, a jurisprudência de São Paulo, ela diz que a gente nem precisa dessa autorização. Simplesmente, o inventariante vai lavrar essa escritura em cumprimento da obrigação do de cujos. Então, nesse caso específico, fica mais barato. Nem precisa dessa escritura de autorização, porque agente tabelião também é condicionado a isso, a encontrar sempre a solução mais barata para o caso concreto. Então, nesse caso, não precisa. E o quadro, né, vai dar registro? Deu registro. Então, a gente lavrou a escritura lá na autorização. Vou exemplificar alguns requisitos para essa autorização. Então, tem que ser feito um levantamento de todos os custos do inventário, de todos os custos, com advogado, com tributo, com os emolumentos. O inventariante tem que prestar uma garantia, que pode ser real ou fidejussória. Dele próprio. A lei não está clara, a resolução não está clara, mas a minha interpretação é essa, dele próprio. Até porque se for do patrimônio do de cujos, não. Mas essa garantia pode ser fidejussória, ela não precisa ser real. O tabelião vai analisar tudo isso, verificar, colocar tudo isso na escritura, tudo vai na escritura, e informando ao inventariante que ele tem o prazo de até 1 ano para cumprir todas as exigências. Por quê? Nessa que eu fiz, todos os custos do inventário ainda eram muito superiores ao valor que foi vendido. Então ia precisar talvez da venda de outros bens. Aí os herdeiros precisavam de um fôlego, sabe? Ali momentâneo, né? Naquela situação. Isso, exatamente, para resolver aquelas questões e aí eles iriam se organizar. Mas nem era suficiente para todos os custos. Interessante é que esse bem, então, lá quando a gente fizer a escritura pública de inventário, porque veja bem, olha como o advogado vai resolver tudo no extra. Ele vai nomear o inventariante, ele vai ter autorização, ele vai vender, depois ele vai lavrar a escritura do inventário. Que vai fazer a menção da venda. E essa escritura, e o que vai para o RI? A pergunta, né? Sim. Vai dar registro? Bom, a nomeação do inventariante não vai para o RI, a autorização extrajudicial não vai para o RI, mas a escritura pública de compra e venda vai. Porque a escritura faz a menção ao inventariante, faz a menção à autorização, não é isso? Perfeito, exatamente. E essa deu registro. Que maravilha! Olha, então, ficamos aqui com essa questão, novidade, porque começou isso em agosto do ano passado a ser implementada.
primeiro causo aqui, primeira situação feita que deu registro. Então, esse é o quadro muito importante. Vai dar registro? Que maravilha, Renata. Olha, é muito importante. Agora, vamos pro lado, continuar no inventário, porque você tocou, e assim, a pergunta que não quer calar... Ah, é verdade. Que eu te fiz lá no comecinho, que o pessoal tá falando, pô, até agora não responderam. Mas o bate-papo tá tão bom aqui que e vai fluindo. Mas a pergunta é, peraí, o Código de Processo Civil... Lá, o 610, ele fala expressamente que, quando envolve menores ou incapazes, tem que ser feito o inventário judicial. Porque aí vai ter não só o controle do próprio Poder Judiciário, mas também a participação do Ministério Público como fiscal da lei, né, para verificar a aplicação adequada daquela realidade que está sendo objeto da partilha, né, o inventário e partilha de bens. Né? Só que aí vem essa resolução e fala, opa, peraí, dá para fazer extrajudicialmente? Precisa de autorização judicial para isso? Não precisa? Qual que é o caminho? Bacana, Jorge. Então vamos lá. Essa é uma questão muito interessante para quem, assim, até para quem já está há um tempo no Extra e para quem está começando a entender o Extra, advogado, amigo. As normativas administrativas do Poder Judiciário, por força da Constituição, para o extrajudicial, tem força de lei. Até eu ia te perguntar isso, como constitucionalista que você é, né? Não há um quê de inconstitucional nisso? E aí você já está traçando o caminho de que é constitucional. Na verdade, assim, há determinados incômodos, na minha percepção, e eu dava uma aula sobre isso sábado, quando o Poder Judiciário vem administrativamente e, por exemplo, regula questões tributárias. Essa é uma questão que bate fundo, bate negativo, rapaz, porque como é que você vai, e até estabelecendo muitas vezes isenções heterônomas, que de um órgão da federação para o outro, isso é complicado, mas para nós, do Extra, os delegatários, nós temos que acatar. Nós temos que abaixar a cabeça e acatar, os advogados não. Agora, em relação especificamente a este regramento, que é um regramento que num primeiro momento você pensa assim, desrespeitou, violou, a minha percepção é a de que, como para nós tem força de lei, nós vamos aplicar como lei posterior, que alterou a lei anterior, apesar de ser no âmbito administrativo. Agora, ela amplia a visão, ela traz mais efetividade para o Instituto. Mais prático, mais dinâmico. Mais dinâmico, mais justo, mais célere. Efetivo. E aí você pergunta, e a segurança jurídica da participação do Ministério Público quando você tem envolvidos sujeitos incapazes, sejam por menoridade, sejam por incapacidade civil, biológica, mental. Como foi resolvido? O Ministério Público participa dessa atuação. O que a gente precisa entender como uma grande base, e aí existem requisitos específicos também para que isso possa ser feito no Extra, como, por exemplo, um dos requisitos, que aqui não é uma aula, né, pessoal, que eu não vou ficar aqui listando todos os requisitos, mas um dos requisitos muito importante é a igualdade na partilha. Então, se você tem um sujeito... Até eu observei que, assim, de todos os bens, de né? todos então, assim, os bens. O quinhão deste incapaz, desse menor, Isso. Ele vai estar em todo... Então, vamos imaginar que são 10 imóveis, para exemplificar. Isso. Não é que ele vai ficar com um imóvel que vale pela fração dele. Ele vai ficar com um décimo de cada imóvel. Isso, perfeito. É isso. Isso. Eu aprendi bem. Aprendeu! Vai até ensinar pra gente. Exatamente. Então, há uma proteção aos interesses desse incapaz e há uma fiscalização do Ministério Público. Agora, na prática, porque assim, não é comum, na minha forma de ver, o Ministério Público participar do extrajudicial. Né? É legal, é novo, né? É novo. E assim,
Como que você define o promotor natural para analisar essa questão? O Ministério Público em São Paulo, e aí eu sou muito honesta, eu não sei como funciona nos outros estados, até porque quando eu estava estudando, só estudei para São Paulo. Não, e é uma coisa totalmente nova também, né? Mas o Ministério Público de São Paulo atuou rapidamente, e eles têm... São fantásticos, né? O MP de São Paulo, eu tenho amigos lá, é incrível, né? Eles atuaram rapidamente e estabeleceram uma resolução específica regulando internamente a definição das atribuições deles. Então, inclusive, nós temos um portal por onde é feito o encaminhamento. E tudo eletronicamente. Tudo eletronicamente. Então, eles têm o prazo de 15 dias para se manifestarem. E nós já tivemos a oportunidade de lavrar também inventários com menores de idade. É muito legal. E pelo que eu vi da norma, porque assim, o MP, como fiscal, ele vai atuar na proteção do interesse do incapaz. Do incapaz, né? Exato. E ele pode divergir, porque até para ser o aspecto prático, você remete para o Ministério Público o esboço da partilha. Exato. Né? Os bens inventariados com o esboço da partilha. Exato. Né? A minuta. Para ele dar o aval dele, o concorde, e se ele discordar, aí tem que judicializar. Parou tudo. Parou tudo. Exato. Porque aí já não é... Aí já não tem aquele consenso. Exatamente. Aí parou tudo. Aí vai para o juiz. Mas já vai também encaminhado, né? Exatamente. Já cortou muitas fases. Muitas fases. E o que acontece? Ninguém no Extra quer que isso aconteça. Então, a gente... Você faz redondinho. Você faz redondo, porque ninguém quer. O inventariante não quer, os herdeiros não querem, os advogados não querem, e o tabelião menos ainda, que o tabelião quer lavrar. Cadê? Né? Cadê os emolumentos? Precisa. Não é? Verdade. Então, a gente... tem todo esse trabalho anterior com os advogados para a gente entender, porque às vezes pode ser assim que no caso concreto daquela família não haja interesse em ser feito no Extra, né? Sim. Porque a gente não quer assim, a gente quer de outro jeito e tal, vai para o judicial. Mas o caminho, Georges, assim, é cada vez mais a atuação relevante do Extra, os juízes estão abarrotados. Eu acho que assim, essa resolução, o fato dela ser recente, né, não tem um ano ainda, faz com que muitos dos advogados, as advogadas, desconheçam. Sim. Porque fala assim, tem incapaz, tem menor, vamos pro judicial. E já peticiona isso. Você quer ver outra coisa que os advogados desconhecem também, assim? Porque o STJ decidiu que não é mais obrigatório, que não há mais a separação judicial. Separação do casal judicial. Por conta do divórcio, não tem mais prazo, não tem mais prazo, não sei o que. Mas, amigo, quantas vezes nos nossos escritórios, na nossa vida, aquele casal quer declarar uma separação por questão patrimonial, porque pelo que seja. É o tempo, né? Vamos dar um tempo. Um tempo formal, exato. Né? Então, o Extra ainda pode lavrar a escritura de separação. E aí as pessoas ficam... Não, mas não pode. Não, pode. Pode. Porque tem reflexo jurídico. Tem reflexo jurídico. Então é importante. Então, outros casos também interessantes, assim, que eu só imaginei, nem imaginava. Por exemplo, a pessoa quer se divorciar. Tá lá no judicial. Não, mas eu quero me divorciar. Até porque o divórcio é potestativo. Pô, se um não quer, dois não ficam. Isso, exatamente. Exatamente. Aí a gente pode fazer o divórcio preenchidos determinados requisitos, né? A gente pode fazer o divórcio porque a pessoa quer brigar por outras coisas. Não, a divisão de patrimônio, aí é outra história, né? Não tem problema nenhum. Exatamente. Mas eu vou aproveitar esse momento para chamar um outro quadro. Eba! É um quadro que é um dos quadros interessantes porque foge da tecnicidade, muitas coisa interessante, engraçada, que é o Causos do Mundo Notarial e Registral.
Ó, nesse quadro eu convido a doutora Renata para falar uma coisa inusitada, uma curiosidade, algo que ela já vivenciou no extrajudicial, para falar sobre esse acontecimento, né? E ela traz um caso interessantíssimo aqui da lavratura de uma escritura de compra e venda que envolvia a mãe e 2 irmãos, não é isso? Os filhos dela. E aí tava tudo certo, mas não foi resolvido. Como que foi isso daí? Amigo, eu nunca imaginei que eu viveria isso no Extra. Tô eu bem no balcão e eu olho duas pessoas com contato físico. Eu falei, meu Deus. Não estavam se beijando. Não, era conflituoso. Eu falei, tá passando mal? Aí o preposto do lado, não, doutor, estão brigando. Eu falei, opa! E eu nesse meu ímpeto, né? Com todo do meu alto de 1,60 m, quase pulei o balcão. Eu falei, opa, vamos parar, o que está acontecendo aqui e tal. E aí a irmã falava assim, eu não quero vender, e eles querem me obrigar a vender. Eu falei, então, ninguém vai vender nada. Acabou. Se a senhora, exatamente, se a senhora não quer vender, a senhora não vai vender. Não precisa nem saber o motivo. Não, de jeito nenhum. Aí a mãe virou e falou assim, mas fulana, a gente tá vendendo por sua causa, porque você gastou o dinheiro todo, não sei o que, você fez um monte de cirurgias e a gente tem que pagar um médico, não sei o que lá. E aí começou... E tinha um advogado, né? Mas aí o conflito não era com o comprador, o conflito era familiar, daqueles 3. E aí, o comprador lá só olhando. Só olhando. Falando, putz, que lugar é esse? Eu tô no CAPES, né? Aí, aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos nos acalmar. Ninguém vai sair desse cartório infeliz. Eu não vou deixar ninguém sair daqui com essa sensação. Vamos lá para o meu gabinete. O Leonardo, que é meu substituto, Léo, beijo. O Leonardo vira e fala bem assim, doutora, no Extra não tem gabinete, é sala. Eu falei, é meu, o cartório é meu. Você chama do que eu quiser. Eu que estudei, eu que passei, eu que reformei. O meu é gabinete. Você põe até o nome gigantesco ainda lá. Não coloquei, não, mas eu vou colocar. Aí falei, vamos todo mundo pro meu gabinete. Aí levei todo mundo, café, água, falei pro comprador e pro advogado. Falei, doutor, o senhor me permite conversar? Lógico, doutora. O senhor me permite conversar sozinha? Lógico. Facilitou, né? É um facilitador, porque muitas vezes o advogado, a advogada é um entrave, não, né? O que acontece não é o advogado, é a visão que as pessoas têm do advogado. Sim. Um temor. Isso. Então ali, os 3, vejam bem, o conflito era familiar. A moça que não queria vender foi a moça que deu prejuízo. O advogado era da mãe. Uma senhora idosa. Que estava resolvendo o problema que ela que criou. Exato. E ela implicava com o irmão. E ela olhava na cara do irmão e falava que não ia vender para provocar o irmão. E a mãe e o irmão... Do lado de venda, Do lado da venda. Aí eu coloquei todo mundo sentado lá, tomar um café, tomar uma água, vamos conversar. 50 e poucos minutos depois... Ela me abraçou. Que maravilha. Doutora, muito obrigada. Agora eu entendi. Mas eu não fiz nada. Eu só apliquei todas as minhas técnicas de conciliação que eu aprendi na magistratura. Fui juíza do Gabinete de Conciliação do Tribunal de Justiça de São Paulo por 2 anos e meio. Apliquei minhas técnicas de conciliação. Eles se entenderam. Na verdade, ali nem foi conciliação, foi uma mediação. Sim. Foi uma mediação. Assim. E a importância do que a gente já conversou da humanização da atividade. Talvez, muitas vezes os advogados não estão preparados para essa situação por conta daquela questão da faculdade. É só conflito, resolver conflito. Mediação é
muito importante. É muito importante. No extra é muito importante. No extra é muito importante para conciliar, na verdade, assim, fazer com que as pessoas percebam por elas próprias, Exato. porque essa é a base da mediação, não é? Elas que têm que perceber por elas próprias o caminho da solução. Exato. Não é uma coisa imposta, não é uma coisa... E eu acho que é isso, o valor maior dessa sua intervenção está nisso, porque provavelmente ela percebeu por ela própria o mal que ela estava fazendo, que ela fez, e que a necessidade da venda era para solucionar o que ela mesma tinha causado. Exatamente. Que maravilha. Olha, que causa interessante. Então, esse foi o Causos do Mundo Notarial e Registral. Renata, olha, o tempo já estourou. Desculpa, eu te avisei, Jorge. Eu avisei que eu falo muito, gente. Mas é um prazer. Desculpa, corta. Não, que é isso. E assim, antes de finalizar aqui, eu quero fazer aquelas perguntinhas rápidas que agora a gente tá com esse novo quadrinho aqui de final. A gente não tem nome já, Capobianco? Tem nome não. Tô pensando Adnofest, alguma coisa assim, né? Que são aquele bate-pronto, pinga-fogo, cada um chama de um jeito, né? Então, perguntas diretas, respostas diretas, e claro, você tem a liberdade para responder da forma que você quiser. Mas assim, vamos lá. Quem é Renata Padilha em uma frase? Uma moça sonhadora. É isso. Que maravilha. E assim, é legal que os sonhos, eles se concretizam, se renovam, novos sonhos aparecem. Não, aí você vai ter que me permitir o tempo aí, porque eu perguntei ao papai, porque, né, mudar de vida aos 52 anos, como eu mudei, e aos 51, aí eu perguntei ao papai assim, pai, papai tem 82, quando é que a gente sente assim que deu? Que é suficiente, que a gente já pode parar. Aí papai parou e falou, Renatinha, filhinha, quando papai sentir isso, papai te conta. Que maravilha. Olha, que pessoa maravilhosa papai é teu pai. É maravilhoso. Que maravilha. Olha só, vamos lá, outra perguntinha aqui. Deixa a dica de um livro. Olha, o livro que eu tô lendo, por último agora, é Como Transformar Clientes em Fãs. É assim que eu me sinto, né? A minha atuação hoje... Ontem eu fiz uma reunião com uma cliente importante, cliente grande, e aí ela virou e falou assim, agora eu entendi, você não cabia na magistratura. Mas você vê, assim, você falou, você é vocacionada para isso e descobriu ao longo do tempo da sua trajetória, e tudo que você viveu até hoje foi imprescindível para você ser quem você é hoje, a tabeliã que você é, né? Maravilha. Uma outra aqui, onde você se vê daqui a 5 anos? Puxando o gancho desse fato de que sonhar ainda não chegou no seu limite. Daqui a 5 anos eu vejo, hoje o meu cartório tem, quando eu abri tinham eu e 4 prepostos. Hoje eu tenho eu e 42. Quanto tempo de cartório? 1 ano. Um ano. Que maravilha. Daqui a 5 anos eu me vejo com mais ou menos uns 100 prepostos e com um cartório que funcione efetivamente como eu não quero ser o maior cartório de São Paulo, o que eu quero ser é um cartório boutique, um cartório atencioso, carinhoso, facilitador como um escritório de advocacia. Então, daqui a 5 anos eu vejo o meu cartório com todos os procedimentos e fluxos estabelecidos, com toda a organização que eu imagino, e com essas pessoas que começaram comigo bem felizes e bem-sucedidas, e no aspecto profissional que isso. Maravilha. Olha, conversei aqui com a Renata Padilha, tabeliando o primeiro de notas da capital aqui de São Paulo. Renata, sua mensagem final para a gente poder fechar aqui. Queridos advogados, querida Adnotari, eu entrei na Adnotari há pouquíssimo tempo e fui tão abraçada, tão bem recebida. Então eu queria deixar aqui o meu agradecimento e os meus parabéns, a minha felicidade de
participar de um projeto tão bacana como a Adnotare. Todas as pessoas com as quais eu tive contato foi muito bacana. Então, minha mensagem final é essa: parabéns, continuemos assim, construindo juntos uma história diferente pro Extra. E tenha certeza que você veio e agrega muito para nós. Obrigada. Viu? Obrigado mesmo pela participação. Obrigada. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Aquele convite final. Olha só, você está perdendo não sendo associado da Adnotare. Então corre lá, www.adnotare.org.br. A anuidade é baratinha pelos benefícios que você tem. Então, aproveita, núcleos temáticos, cursos com desconto, tem o grupo de WhatsApp que você consegue interagir, tirar dúvidas, tal, com os mais renomados nomes do extrajudicial. Renata Padilha tá lá, então você tá esperando o quê para entrar também para a Adnotare? E é claro, siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, sim, @Adnotare. É isso aí, muito obrigado pela tua audiência, então curte, compartilha e continue seguindo aqui os episódios do nosso Adnocast. É isso aí, meu amigo, minha amiga, bora lá, bora que dá, abraço!